Fala galera, eu sou o cara do som, conhecido também como Ayrton Júnior, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a função, entre aspas, do Strip Silence do Reaper. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu mostrei essa função no Pro Tools, o Gaúcho mostrou no Logic Pro, e agora uma forma gratuita através do software Reaper. Bom, para habilitar essa função, vocês vão clicar com o botão direito, depois vir aqui em Item Processing, e aí tem essa opção aqui de Dynamic Split Items. Eu modifiquei o atalho, coloquei Command U para ficar igual no Pro Tools, mas de fábrica, se não me falha a memória, vai vir com o comando D. Ou você pode fazer manualmente através dos cliques, como eu mostrei aqui. Aí vai abrir essa janela. É importante dizer que o Dynamic Split Items do Reaper, ele tem realmente várias funções, vários comandos. Mas aqui eu vou me atentar a explicar de uma forma que fique o mais parecido possível com o recurso que tem lá no Pro Tools e no Logic Pro. Então, para isso, é importante que você deixe assinalado somente essas duas caixinhas, When Gate Opens e When Gate Closes. Eu aconselho não assinalar, nesse caso, o at transients. Bom, o primeiro parâmetro que eu costumo trabalhar é o threshold. Se eu não me engano também, quando você está no Pro Tools e no Logic Pro, por ordem, um dos primeiros que aparece é o threshold. Então aqui vamos dizer que a gente consegue estabelecer a sensibilidade do gate, né? Então, quando o gate abre, quando o gate fecha. Então, o threshold e o hysteresis vão ser os parâmetros que nós vamos mexer para fazer essa configuração. Então, vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, ele está aqui em menos 26 porque foi o valor que eu deixei na última sessão, tá? Mas, por exemplo, se eu colocar aqui em 0, vocês podem perceber que pelo fato de não ter, nesse momento, né, nenhum pico chegando aqui em 0 dB, né, que seria então a intensidade e barra sensibilidade que eu estabeleci, tem bastante região aqui em cinza, o que significa que essa região vai ser removida. Então, toda essa seção aqui de áudio seria removida. Então, é claro, não é isso que a gente quer, é justamente o oposto. E aí a dica para vocês estabelecerem o nível correto do threshold é colocar aqui Display Gate Threshold, que vai aparecer essa linha. Então, essa linha nos ajuda a achar o ponto certo de deixar o parâmetro aqui, né, do threshold de uma forma que os sons que nos interessem passem e aqueles que eventualmente signifiquem ruído, né, que vão ficar nessas partes mais silenciosas, sejam barrados. Então pode reparar aqui a linha mexendo, né? Com isso eu consigo ver também, por exemplo, ó, se eu deixar ele muito aqui, por exemplo, para a esquerda, como a linha desceu bastante, consequentemente esses pontos aqui que são ruídos, eles acabaram passando. Então vamos deixar aqui novamente em menos 26. Então aqui a gente aproximando, ó, consegue ver, por exemplo, a linha, e que, portanto, essa parte aqui não ficou dentro, né? Então, com isso, eu já consegui remover alguns ruidinhos. Bom, o Hysteresis, ele está mais ligado, então, ao gate out, vamos dizer assim, ao que está aqui no fim. Então, se por acaso você estiver cortando algo aqui no final, a partir do dB, que não era para cortar, você pode mexer nesse parâmetro sem que interfira no que você estabeleceu ali no início. Então, por exemplo, aqui no início dessa parte aqui, a gente tem esse trecho aqui selecionado. Inclusive, cortou um pouquinho aqui, né, desse início de transiente, mas não tem problema. Mas o que que acontece? Às vezes, no final, a pessoa já sabe, vamos dizer, está com menos ar e aí acaba falando com menos intensidade, ou às vezes no final é alguma palavra, uma sibilância como, por exemplo, S, que acaba vindo com menos intensidade. E aí, quando a gente estabelece a sensibilidade do threshold, pode ser que esse elemento seja cortado. Então, aqui você pode eventualmente puxar um pouquinho esse final. Então, vamos modificar aqui, né? Estava em menos 6, eu vou colocar mais para cá para vocês perceberem, ó. Ele acabou, inclusive, pegando bastante coisa lá para a direita, inclusive os ruídos e vazamentos que eu não queria, né? Mas, se for de uma forma um pouco mais sutil, a gente consegue estabelecer uma limiar interessante, que nesse caso aqui
eu vou deixar novamente como -6, que era um parâmetro interessante. Então, no Easterize não vai afetar o threshold, tá? Então, você pode ganhar um pouco de elasticidade, vamos dizer assim, no final, mas sem que afete o início. Bom, um outro elemento bem interessante e que eu uso é a duração mínima do silêncio. Isso porque, vou decorar inclusive aqui, né, que eu estava em 1237, foi um parâmetro legal. Mas para vocês entenderem, funciona basicamente como lá no Pro Tools e também no Logic Pro. Mas se eu começar a diminuir essa duração mínima, vai começar a ter bastante parte picotada. E eu também não acho isso, pelo menos nesse caso, muito interessante, tá? Então pode reparar que surgiu bastante picote. Vamos colocar ainda mais para o mínimo. Beleza? Então, eu geralmente trabalho com durações maiores a fim de entender uma passagem como um todo. Então, por exemplo, aqui é uma pessoa que está falando e essa pessoa para de falar aqui porque aqui embaixo a gente tem essa outra pessoa respondendo. Então, eu não acho muito legal, pelo menos nessa finalidade, né, que é um podcast, ficar picotando muito. A não ser que eu quisesse também tirar, por exemplo, algum ruído que poderia ser uma respiração, algo do tipo. Mas nesse caso, eu vou manter assim também. Aí vai de caso a caso, vai da interpretação e do que você quer. Essa parte aqui de cima, né, esse parâmetro de cima, que seria a duração mínima, então, vamos dizer, dessa fatia, né, que a gente selecionou, eu também não costumo mexer, porque se eu começar a aumentar essa fatia, vocês podem ver que acabou entrando ali um pedaço que não era para entrar e outros pedaços acabam saindo. Por quê? Se eu deixar, por exemplo, essa duração muito extensa, por exemplo, 5.000 milissegundos, essas partes aqui que antes estavam, né, sendo preservadas para que a gente pudesse fazer de fato o split, elas ficaram em cinza porque elas não têm a duração mínima para poder então passar nesse ajuste desse parâmetro. Mas eu preciso dessa parte aqui porque é uma fala de uma pessoa. Então tem que ter bastante cuidado. Então geralmente eu deixo isso aqui da forma que já vem de fábrica, tá? Bom, e aí fora isso, você não precisa deixar essa caixinha aqui assinalada, nem essa daqui. Então pode deixar assim, mas é importante deixar o Remove Silent Areas. E além disso, antes da gente finalizar então esse procedimento, nós temos também a possibilidade de deixar um pouco de elasticidade no início e no fim. Vamos dizer que isso, de alguma forma, se assemelha um pouco aqui com a Easterize, só que o Easterize eu vou ter essa configuração baseada no decibel, né, na intensidade que a onda bate. Mas nesse caso, eu posso de fato ganhar essa elasticidade como se fosse um handle, né, de poder esticar um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda uma região de áudio. E se eu desejar, eu posso transformar também essa extensão através de fade. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, aqui 150 milissegundos, vou colocar aqui igual, né, no início e no fim, significa que além dessa região aqui que nós estamos vendo dentro dessa área branca, nós vamos ter 150 milissegundos. Por exemplo, aqui nesse caso, se vocês repararem, nós perdemos um pouquinho desse transiente. Vamos supor aqui que seja um S, alguma palavra de menos intensidade que acabou não passando. Ao invés de ter que mexer nos outros parâmetros que nós vimos e de repente acabar fazendo com que passe alguns ruídos que nós não queremos para conseguir encaixar esse, às vezes fica mais fácil ganhar um pouquinho de elasticidade e pegar, por exemplo, esse finalzinho. Então, eu vou colocar um marker aqui para a gente lembrar, né, de onde acabou essa caixinha. E se eu colocar, por exemplo, então, 150 milissegundos, vamos ver aqui o que acontece. Ó, repare que a gente até ganhou bastante área, nem precisava disso tudo, né? Então, vou dar um command dizer aqui, abrir novamente a caixinha, e aí eu posso escolher o quanto que eu quero dessa elasticidade. Então, aqui nesse caso foi bastante, né? Eu vou colocar, por exemplo, 50 aqui e 50 aqui. Então, esse 50 aqui do trailing pad está relacionado ao fim, tá? E aqui, então, consequentemente, ao início. E além disso, eu posso também transformar essa extensão através de fade in e fade out. Ele vai fazer automaticamente. Então, dessa forma,
Se precisar, você pode suavizar melhor esses cortes que o split item vai fazer. Então, vamos ver, por exemplo, aqui, ó. Ficou bem melhor, né? Então, dessa forma, eu já consegui controlar bastante os vazamentos dessa track, de forma que, quando essa pessoa para de falar, por exemplo, a outra pessoa aqui inicia. Bom, e basicamente são esses os parâmetros que eu utilizo quando eu quero fazer o Strip Silence no Reaper. Vocês devem ter percebido então que aqui no Reaper a gente já tem alguns parâmetros a mais, como o Leading Pad, o Trailing Pad, e, enfim, basicamente os outros vão se assemelhar bastante ao procedimento que a gente pode fazer no Pro Tools e no Logic Pro. E aí, se vocês tiverem curiosidade em saber um pouco mais aí sobre o Dynamic Split Items ou outras funções que ele possa nos proporcionar, escreve aí nos comentários e a gente prepara um vídeo desse para vocês. Se você gostou, não se esquece de dar o joinha e também se inscrever no canal e até uma próxima!